Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando o primeiro domingo do tempo da Quaresma. E no primeiro domingo do tempo da Quaresma, nós sempre meditamos as tentações de Jesus. Esse texto quer nos recordar que nós também haveremos de ser testados, provados, no decorrer de nossa vida, no deserto da nossa vida. Mas que, olhando para Jesus Cristo, haveremos de aprender como vencer as tentações, como vencer essas provações. A cena da tentação de Jesus aparece logo após o seu batismo. No batismo, Jesus entende que ele é filho de Deus, mas agora ele será provado, testado, para saber como ele viverá essa condição de ser filho de Deus. Nós também, pelo batismo, fomos adotados como filhos de Deus e devemos ver a nossa vida, rever a nossa vida, para perceber se estamos vivendo com dignidade essa condição de filhos de Deus, que Deus, o Papai do Céu, nos propõe. A cena da tentação de Jesus aparece no Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas. A diferença está em que Marcos não descreve quais são as tentações, apenas diz que Jesus foi tentado 40 dias no deserto e que venceu a tentação. Então é muito interessante porque os estudiosos afirmam que nessa cena Jesus está condensando em si a experiência do povo de Deus. Jesus simboliza o povo de Deus que está no deserto e que lá no Antigo Testamento o povo de Deus foi tentado 40 anos no deserto e sucumbiu à tentação, por isso não entraram na terra prometida. Contudo, Jesus, ele está no deserto, ele é testado e provado e ele vence a tentação, porque ele está cheio do Espírito e alimentado com a palavra. Ele é cheio do Espírito Santo e está enraizado na palavra de Deus, né? Então é muito interessante isso. Já Mateus e Lucas, então, eles pegam a cena das tentações de Jesus em Marcos e ampliam e fazem uma reflexão sobre as nossas tentações, porque as tentações de Jesus não são propriamente tentações de Jesus, mas são nossas tentações. Jesus, enquanto Deus, não pode ser testado, não pode ser tentado, não pode ser provado, mas ele, enquanto humano, humano igual a nós em tudo menos pecado, o foi. Então as tentações de Jesus simbolizam as nossas próprias tentações. O texto sempre vai dizer que Jesus foi testado, provado durante 40 dias, e o número 40 é um número simbólico que representa uma geração. Significa que Jesus foi tentado a vida toda e nós também seremos tentados a vida toda. Tentado por quem? Tentado pelo diabo. E o diabo aqui não precisa imaginar uma figura feia, horrorosa, medonha, que nos assuste. Não é nada disso. O diabo nada mais é do que o mal travestido de bem. É o mal porque se o mal se apresentasse enquanto mal e feio diante de nós, nós normalmente rejeitaríamos. Mas como muitas vezes o mal vem revestido de bem, parece ser uma coisa boa, nós caímos na tentação. E essas três tentações são muito oportunas porque são nossas tentações, a tentação de todo ser humano. E é interessante que se você comparar as tentações em Lucas e em Mateus, as duas últimas estão invertidas. E elas compõem um número de 3. Toda vez que nós tivemos proposições em números ímpares, ou seja, 3, 5, 7, 9, muito provavelmente ali existe uma estrutura concêntrica, ou seja, significa que a proposição central é a principal, a mais importante, a mais decisiva. Se você ler as três tentações em Lucas e Mateus, você perceberá que as duas últimas estão invertidas. Então, para Lucas, a tentação primordial, a mais perigosa, é a tentação do poder imperial. O diabo diz a Jesus: se você me adorar, eu te darei todos os impérios do mundo, se você se prostrar diante de mim. O diabo diz que todos os impérios do mundo lhe pertencem, e ele dará a Jesus se Jesus o adorar e prostrar. O verbo prostrar era uma atitude que se fazia naquela época diante do imperador romano em respeito a ele. E Jesus responde dizendo: adorarás somente ao Senhor teu Deus. Ou seja, quando se considera Deus como o verdadeiro absoluto da sua vida, não se domina as outras pessoas, não se quer o poder mundano, o poder imperial, ditatorial, né? Hoje nós estamos assistindo líderes mundiais que querem fazer as outras nações prostrarem-se diante de si. Essa atitude não é uma atitude querida por Deus, é contrária ao Evangelho, tem nada a ver com o projeto de Jesus. Pois Jesus
nunca exerce o poder tirânico. Ele exerce a autoridade de servir. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de um, né? Então Jesus tem nada a ver com esse poder tirânico que o diabo tantas vezes pretende oferecer. Depois, a última tentação é a tentação de manipular a Deus. O diabo coloca Jesus lá no templo e diz que é para ele pular a fim de que Deus lhe salve, porque está escrito lá no Salmo 91 que Deus não deixaria nenhum mal acontecer com ele. É a tentação de manipular e controlar Deus. Se a segunda é controlar os homens, ter o poder temporal nas mãos e dominar a todos, a última tentação, a terceira, é controlar a Deus e dominar a Deus, manipular a Deus. Quantas vezes as nossas rezas, orações e devoções não são uma expressão de um ato de confiança, seja feita a vossa vontade, mas são, na verdade, um pretexto da gente tentar fazer com que Deus faça aquilo que a gente queira. Então isso está errado, isso é tentar a Deus, provar a Deus. E Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Porque Jesus ensinou que a verdadeira oração consiste em a gente confiar em Deus a nossa vida, que já sabe de todas as nossas necessidades. Somos nós que devemos nos adequar à vontade dele, não ele adequar-se às nossas próprias vontades. E é interessante que o diabo cita o Salmo 91, ou seja, o capeta sabe a Bíblia. Então, igual muita gente por aí que manipula o texto bíblico a seu favor, de acordo com seus próprios interesses, para pregar as suas próprias ideias e manipular o poder sagrado a seu favor, né? Isso é uma atitude também diabólica. A primeira tentação é igual em Lucas e Mateus. Se você está com fome, se você é filho de Deus, está com fome, transforma essa pedra em pão. Em Mateus, pedras em pães, no plural, né? Então é muito interessante porque existem duas leituras desta tentação. A primeira é a seguinte: ela está na resposta de Jesus: não só de pão vive o homem. E em Mateus há um acréscimo: mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, não só de pão vive o homem. O homem precisa de pão, casa, comida, roupa, remédio, bens materiais, dinheiro para poder viver. Mas não é só isso que satisfaz o coração do ser humano. O que satisfaz é a palavra, uma realidade material. Há muitas pessoas que têm os bens materiais, mas não têm sentido na vida. Há pessoas que têm bens materiais, mas não são realizadas e nem felizes. Jesus nos ensina, então, a tentação do materialismo. O materialismo é achar que os bens materiais serão capazes de matar a fome mais profunda que está no coração do ser humano, quando na realidade aquilo que satisfaz a vida do ser humano são realidades imateriais, diríamos espirituais. Deus, amor, compaixão, solidariedade, fraternidade. Uma outra interpretação desta primeira tentação consiste em que Jesus não fez pão para si, mas diante da multidão faminta, Jesus multiplica pão e peixe. Ou seja, Jesus usa o poder em benefício do outro. Então, quantas vezes nós temos cargos, posições de poder, autoridade, e a gente usa os cargos e poderes em benefício próprio? É a primeira tentação. O poder é para ser usado sempre em benefício do próximo e jamais em benefício de si próprio. Toda vez que o povo de Deus se reunia nas assembleias para rezar e fazer as suas oferendas a Deus, eles professavam o credo histórico: Deus nos tirou do Egito. Todo judeu, mesmo que não tenha vivido no Egito, rezava essa profissão de fé para fazer a experiência de ler na própria história a ação libertadora de Deus. Deus nos tirou da escravidão do faraó, Deus nos libertou da escravidão do Egito. A primeira leitura. E o paralelo está na segunda. A segunda é a profissão de fé cristã. Nós professamos que Deus tirou Jesus da escravidão da morte, pela ressurreição. Nós não seguimos uma pessoa que está morta, nós seguimos alguém que está vivo aqui agora entre nós, toda vez que nós nos reunimos em seu nome. Onde dois ou mais estiverem reunidos, eu estou no meio dele, diz Jesus. Então essa é a nossa profissão de fé que haveremos de solenemente renovar e professar no sábado santo. Cremos em alguém que está vivo, que a morte não o prendeu, mas que está ressuscitado, está sentado à direita de Deus e desde lá governa todo o universo e um dia voltará para julgar os vivos e os mortos. Vivamos bem essa quaresma para que na celebração da Páscoa renovemos a nossa fé na ressurreição e alimentemos a esperança de um dia também viver eternamente junto de Deus e de Cristo no céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.